Então, gostaria de agradecer a todos aí, né? É uma hora, que nem o André estava falando antes do nosso teste, é difícil porque os consultores querem estar cedo, né, perto do cliente e movimentando negócios, mas vou tentar ser mais objetivo, é um tema que não é tão complexo. Preparei algo nosso para nós bater papo. Estou vendo aí o Valdemar online também. Luciana, tu fala de que cidade do Mato Grosso? Eu falo de Rondonópolis, região sul do Mato Grosso. Ah, positivo. Eu atendo a Jatabaço em Rondonópolis, tenho um trabalho com eles também. Ah, bacana. Show de bola. Sim, show de bola. Fazenda Verde, Jatobá. Positivo, Fazenda Verde. Vou compartilhar minha tela aqui, pessoal. Quando tiver ok, a gente inicia. Perfeito, professor, 100%. Fique à vontade. Obrigado. Pessoal, mais um bate-papo. Tiver dúvidas, perguntem. É mais para a gente trocar uma ideia sobre esse tipo de adubo, né? Bastante questionamento. Um pouco da realidade que nós estamos vivendo. É um ano aí que o produtor, pelo menos no Mato Grosso, está tentando reduzir um pouco de custo de produção, né? Mais do que os outros anos, diante dos resultados aí de intempéries, últimas safras, tá? Aqui na minha região, safra de algodão aí 80% colhida já, expectativa de boas produtividades. Não foi um cenário muito bom de milho safrinha por conta de muita temperatura, não foi nem tanto falta de chuva. Numa outra aula eu posso trazer dados para vocês olhar isso. Então, a gente como profissional da área e me colocando também, né, compartilho com vocês do mesmo propósito da venda, né? Então, é um ano difícil, é um ano de estar perto do produtor e tentar estratégias com ele aí para poder reduzir custos de produção. E acredito que esse tema veio bem ao encontro, né, desse tipo de adubo aí que vocês trabalham e conseguem ter um respaldo um pouquinho maior. Mas vamos lá, falando um pouquinho do todo, né, antes de falar sobre adubos específicos, né, o que a gente olha falando de solo, tá? Sempre, sempre, sempre isso aqui vai ser a regra que vai reger toda a conversa técnica que vocês vão ter com o cliente, né? Então, o que você vai trabalhar? Propriedade química, tu não pode deixar de lado propriedade física, né? Estruturação, construção de perfil, e um tema que pode ser uma conversa nossa para um futuro, é a questão biológica desse solo. Então, essas três pirâmides aqui vai reger. Já dizia William Albrecht, né, um dos pais da fertilidade, que fertiliza o solo e deixa que o solo fertilize as plantas, ou seja, o cliente tem que investir para poder ter altas produtividades, né? Não é só plantar a semente de qualidade, fazer toda a proteção de planta e esquecer do NPKS, da adubação. Então, esse tema acredito que é bem importante, porque é um tipo, organomineral é um tipo de adubo de alta tecnologia, né? Tem várias empresas hoje no mercado. Há uns 5, 6 anos atrás, eu lembro que eu atendia grandes clientes no 63 e já se procurava, né, compostos orgânicos nas fazendas para poder fazer misturas, mas a gente vai falar sobre isso ao longo da palestra, tá? Desse bate-papo nosso. Então, apresentação aqui, eu vou falar o que são adubos organominerais, teoria e prática, né? Gosto muito da parte prática, vocês conhecem algum pouco dos bate-papos que a gente teve aqui, algumas particularidades desse tipo de adubo, né? Composição, tipo de organos minerais comerciais hoje, os mais comuns encontrados, tá? Posicionamento, acredito que vocês aprender a posicionar esse tipo de material no cliente de uma forma técnica, né? Aquela venda que é mais técnica, ela é mais fácil de posicionar no cliente e realizar essa venda. Benefícios, opiniões que já existem no mercado hoje, tá? E depois eu vou falar também sobre o programa de qualidade. Eu achei importante trazer isso para vocês porque a gente está falando de um adubo que é uma mistura, então para vocês ter sempre a qualidade, eu vou apresentar isso mais no final também. Ok?
Então, o que são, né, os organominerais? Aqui eu trouxe uma foto para mostrar, né, são adubos que são obtidos a partir de misturas, tá, de fertilizantes minerais, né, ou seja, industriais, independente se são fontes primárias ou secundárias, super simples, MAP, ureia. Comentei um pouquinho no nosso último treinamento, né, sobre adubação, pontos de NPKS. Então, é feita essa mistura com resíduos, né? Vegetais, orgânicos, aves, suínos e outros animais, tá? Já vi organominerais com misturas de material lenhoso, por exemplo, cinza, né? Cinza de lenha de eucalipto, por exemplo, cinza de indústrias, tá? Polímeros que têm uma certa mistura, cama de frango. Então, são vários os resíduos aí que são analisados para compor estes organominerais, tá? Então, a função da parte orgânica é fazer a proteção desse adubo mineral e auxiliar nessa liberação e outros benefícios aí que a gente vai poder ver no decorrer da palestra, tá? Então, são fontes um pouco diferentes daquilo que o produtor está acostumado a ver, por mais que é um material aí que tem mais de 8, 10 anos de mercado, mas ainda existe muita crença, muita adversidade, muito pouco material sobre organominerais e testes, né? Então, como é um produto que vocês comercializam, eu entendo que ainda existe, né, esse desafio do posicionamento desse tipo de adubo, tá? Então, teoria e prática, né? O fertilizante mineral, o NPKS, ele vai estar alocado, né, nesses espaços, por exemplo, quando você fala de composições, né? Você vai ter ali potássio, você vai ter um nitrogênio que vai estar acontecendo quebras de molécula, toda uma cadeia, né? E vai ficando protegido e ocorre essa liberação mais lenta. Então, quando tu tem uma mistura de orgânico com mineral, né, ocorre esse sinergismo para poder tornar aquele NPKS, digamos assim, mais disponível, tá? Sinergismo é uma palavra que a gente presta muita atenção na parte agronômica, né? Porque é um sistema muito complexo, a parte solo, planta, adubação, depende de vários fatores externos. Então, quem sabe é por isso que temos poucos trabalhos publicados sobre organominerais, mas eu quis trazer assim um pouquinho da prática, né, de como ocorre essa proteção, tá, da parte orgânica com a parte mineral e toda essa questão complexa de química de solo, não vou entrar em detalhe agora, né, mais uma prática para vocês poder ter isso, essa informação e poder discutir esses clientes, tá? Então, qualquer tipo de adubo vai ter uma liberação lenta ou rápida, dependendo do que for posicionado. Lembro que no último treinamento a gente falou sobre ureias, né? Ureias protegidas para tornar mais lenta essa absorção em cultura do milho, por exemplo. Então, tudo isso são tecnologias que agregam, né, na parte industrial para a gente conseguir produzir mais com menor custo, tá? Depois a gente vai falar sobre custo também. Então, composição de organominerais, né? Saiu em 2020, pessoal, uma normativa, tá? Dia 8 de julho, sobre padrão de organominerais, né? Então, ele é um material que tem que seguir alguns critérios para ser comercializado. Por exemplo, 8% de carbono orgânico total, né? Falamos um pouco de análise de solo no último treinamento também, um dos primeiros. É muito importante eu ter esse carbono orgânico, porque a minha eficiência, né, dessa adubação vai estar totalmente voltada a carbono orgânico, né? E depois também vai levar isso para um caminho de maior sustentabilidade, eu vou falar isso nos próximos slides. No máximo 20% de umidade, tá? No mínimo 10% de macronutrientes, NPKS, tá? E ele deve atender aí uma CTC de 80 milimol ou 8 centimol. Lembra lá no primeiro treinamento que eu falei sobre a CTC, né? O que é? A capacidade de troca catiônica. Então, quanto mais fino, quanto mais reativo for esse orgânico, melhor. Por isso a importância da análise, tá?
Então, aqui uma questão de conversão, 80 milimol ou 8 centimol é o que deve atender aí o mínimo desse composto para poder ser comercializado, e aí vem toda uma questão de análise, para mim ter certeza de que o que eu estou comprando, o que eu estou posicionando no meu cliente, atende esses critérios, tá? Hoje são mais de 50 empresas, daí pesquisando um pouquinho de organominerais no mercado, então tem muita coisa que não foi testada ainda, que está sendo colocada no produtor, então, para você ter sempre esse alerta de estar posicionando uma coisa realmente que tem eficiência, tá? Então, além de CTC, carbono, né, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, muito importante também, não só cálcio e magnésio com calcário e correções, né, mas também a gente vê esses componentes aqui muito presentes em materiais orgânicos, por exemplo, cama de frango, né, tem muito aviário, e no sul eu lembro que o pessoal, é uma questão de impurezas, né, e controle de qualidade de aviários, colocar cal virgem, misturar outros compostos. Então essa cama, ela vai ter um teor de cálcio e magnésio maior presente. As últimas análises de cama de frango que eu peguei, né, tinha em torno aí de 15 milimol, 12 milimol de magnésio, então é por conta dessas misturas que já são feitas lá onde começa, né, a fabricação desses compostos organominerais, que são nas propriedades dos clientes, né? A agricultura nos proporciona utilizar esses benefícios e trazer melhores tecnologias para conseguir avançar. Então, essas são as premissas, né, das composições aí que são vigentes de acordo com essa normativa que saiu em 8 de julho de 2020, tá? Então, também temos porcentagens mínimas, né? Todos os organominerais vão ter uma porcentagem maior, mas isso aqui é o que consta na legislação do teor mínimo, né, de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, todos os micronutrientes, tá? Então, vejam que é uma mistura, né, de produtos orgânicos oriundos da agricultura ou siderúrgicos ou complexos industriais com esses NPKS que já existem hoje no mercado. Então, com certeza eu vou ter números maiores, né, do que esses, mas esses aqui são os teores mínimos que são encontrados, tá? Composições e frações, né? Você pega uma fração mineral, por exemplo, aqui o NPK como exemplo, né? Um 1846, ou seja, 18 de nitrogênio e 46 de fósforo, né? Misturado com essa fração orgânica desse composto, vou dar como exemplo aqui cama de frango, né? Vai ter 38% de carbono orgânico, tá? Depois, você sabe, né, tem aquela liberação lenta, esse carbono vai degradar no solo, vai demorar para se tornar ácido úmico, ácido fúlvico, isso vai influenciar na CTC do solo, então tem todo um sistema que vai acontecer a médio e longo prazo aí, de acordo com o manejo do cliente, né, de acordo com a cultura que ele planta, soja, milho, trigo, ou outras culturas. Então, existe todo um sinergismo aqui da fração mineral com a fração orgânica, tá? Então, quando isso é somado, né, por exemplo, aqui pode dar uma mistura de 3:1, né, ou maior ou menor, isso depende muito de fabricação, tá? E transformar isso, por exemplo, no organomineral fosfatado, tá? Por exemplo, aqui, ó, 133400 com 9% de carbono orgânico. Então, isso aqui vai depender muito do tipo de mistura, do processo de fabricação, se o adubo tem uma parte de ureia ou não, tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui para poder criar um cenário aqui para nós já aprofundar no tema dos organominerais, tá? E os processos de fabricação, eles vão trazer, né, produtos granulados, tá? Produtos farelados ou peletizados, né? Por que que ocorre essa peletização aqui? Para se tornar mais fácil operacionalmente de aplicar esse adubo, tá? E também esse processo de misturas aqui. De acordo, assim, com o meu conhecimento em máquinas, a gente sabe que é muito fácil, né, pegar um adubo mais pronto, assim, para poder aplicar, porém,
por uma questão de superfície específica, tá? Eu gosto muito desses adubos mais finos, tá? Quanto mais fina a partícula, eu consigo agregar uma área de contato mais específica no solo, independente se eu for incorporar esse adubo farelado ou se eu for fazer uma aplicação na linha, se eu vou corrigir uma área, né? Então, tudo é metro quadrado, tudo é centímetro, né, na agricultura. Então, eu gosto muito desses adubos farelados aqui, porque promove uma superfície de contato maior e eu consigo ter um pouco mais de eficiência, independente se isso for superficial ou não, tá? Ah, mas eu tenho solo corrigido, eu fiz análise, né? O meu produtor tem um cenário um pouco diferente. Então, o posicionamento vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, isso aqui vai depender muito do tipo, né, que a empresa vende, mas por uma questão de superfície específica, CTC, cargas, né, eu gosto muito desse tipo de componente aqui, tá? Pessoal, alguma pergunta até agora sobre o que a gente está falando aqui? Tem o pessoal que participa bastante aí, quiser aproveitar para perguntar. Fiquem à vontade, pessoal. Agora é a hora. Vamos lá, então. Eu já me adiantei aqui, né, pessoal? Vi que vocês têm uma empresa de fertilizantes que tem uma parceria, então vejam que no próprio laudo, né, da Braveira, é uma empresa que eu não conheço, não tem uma atuação tão forte aqui no Mato Grosso, né, mais Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, tem 25% aqui, ó, de carbono orgânico. Essa CTC aqui de 400 milimol é um número que não vou dizer que está errado, claro, mas é um organo mineral bem fino para poder ter uma capacidade de troca tão alta, tá? Geralmente, solos, por exemplo, bem argilosos, que tem uma matéria orgânica muito alta, elas vão atingir em torno de 100, 150 de CTC. Então, esse número aqui, ele é muito bom, tá? Ele até me espanta, uma CTC de 400 milimol, ou seja, né, 40 centimol carga, é uma CTC bem alta. Então, com certeza, esse adubo deve promover alguma troca, né, desse sinergismo que eu falei no solo. Então, aqui a gente já encontra, ó, valores de pH, né, um pH mais elevado. Então, isso é muito bom, porque vai ocorrer essa troca de nutrientes no solo. Aqui, ó, baixa umidade, né, em torno de 4 a 6%. Isso aqui é bom por quê, pessoal? Porque pensa se um organomineral ele tem 20% de umidade, né? O produtor está comprando 80% do que realmente importa e 20% de água. Então, isso vai influenciar em frete, em peso, em bag, então tem todo um contexto. Então, já percebo aqui uma umidade baixa, tá? Classificada nesse tipo de organomineral, então isso é extremamente positivo, né? E claro, macro e micronutrientes aqui que vão estar nesses compostos. Então, vejo que é uma empresa que tem critérios, né, pré-estabelecidos, então isso aqui é muito importante para vocês poderem adicionar. Ah, Eduardo, mas eu apliquei esse adubo, né, 400 quilos por hectare e tem 25% de carbono orgânico. Se eu fizer uma análise de solo depois, vai dar diferença? Vai demorar. É um processo lento, essa degradação desse carbono, essa incorporação do carbono orgânico ao sistema. Então, vou falar um pouquinho sobre sustentabilidade, agricultura regenerativa depois, para vocês entenderem quais seriam as nuances da importância desse carbono orgânico no sistema, tá? Alguém quer falar um pouquinho sobre a empresa, sobre algum posicionamento que já teve com o cliente, sobre esse tipo de organomineral? Vamos lá, então, deixar as perguntas mais para o Eu tô final. achando que o pessoal tá meio tranquilo hoje, né, professor? Não querem fazer perguntas? Hoje tô meio com frio, eu acho, né? Vem uma frente fria aí, o pessoal está se preparando. O outro bate-papo teve
bastante mais perguntas, né, sobre, mas... Tá Eu tranquilo, acredito alguém que está todo escreveu, mundo entendendo super bem, né? Se não está tendo escreveram pergunta, no chat tá aqui, entendendo bem. a empresa é de Trombudo, central em Santa Catarina, é mais ou menos o que eu tinha olhado, né? Então, é uma empresa catarinense. Acredito que temos muito mais fontes de produtos orgânicos em propriedades no sul do Brasil, até por conta da cadeia, né, da bovinocultura de leite, frango e aves, então se torna mais interessante, né? Eu tenho mais matéria-prima disponível, por exemplo, do que Mato Grosso, para mim compor adubos organominerais e fazer essa fabricação, tá? Então, aqui eu vi que tem algumas formulações que já se trabalham, né? Por exemplo, aqui um adubo que atende a cultura da soja, dessa empresa que vocês trabalham, né? 02-10-10. Percebam uma coisa, pessoal, por ser uma mistura, eu vou ter concentrações menores de fósforo e potássio nesses adubos organominerais, tá? Isso é normal por conta de processo de mistura e os componentes, né? Eu não me atentei tanto a quais produtos orgânicos essa empresa usa em suas misturas. Depois, se o pessoal quiser comentar, fica à vontade, mas aqui também eu vejo que tem um adubo para gramíneas, né? Milho, pastagem, hortifruti, em geral, e seria 4,1408, então eu tenho um pouquinho de ureia nessa composição desse organo mineral, 14% de fósforo e 8% de potássio, né? Para grãos em geral, tem aqui um adubo nitrogenado também, 0,5, 20, 10. Então vejam que esses valores aqui, ó, eles não destoam muito um do outro, né? São formulações que chegam muito perto das concentrações de fósforo, por exemplo, ó, 10, 14% e 20% de fósforo nesse adubo para grãos, né? Tem outras culturas aqui que a empresa atende, né? Coberturas, por exemplo, milho, pastagem, né? O milheto, que vai ser um organomineral que vai ter 17% de nitrogênio, né? 1% de fósforo, que é o que atende a legislação, para ele se tornar um organomineral disponível para comercializar, e 3% de potássio. Não vi enxofre aqui nas composições, tá? Então, existem organominerais, por exemplo, que são misturados com gesso, né? E vão ter aí, por exemplo, 8, 10, 7% de enxofre. Então, a gente vê que são adubos que têm uma baixa concentração. Vou falar um pouquinho depois sobre o cuidado de posicionar isso, né? O meu organomineral vai substituir um adubo químico, né? Vamos ver isso depois. Alguém quer comentar um pouquinho, pessoal? Para a gente ter uma troca mais dinâmica nesse bate-papo? Eduardo, bom dia, Domiro Bom Júnior. dia, Domiro. Tudo bem, joia? A gente você está falando muito de perfil de solo, textura, né? E excelência aí, a gente busca muito isso também nos nossos cultivos aqui. E aí a gente vê muito esse orgânico mineral também, dependendo do perfil de solo, a gente tem que talvez elevar bastante para conseguir todos os pontos de nutrição para a planta, né? Do desenvolvimento. Só porque a gente fica com um pouco de receio. Talvez se a gente colocar muito, e depende de alguns hoje, a gente já está trabalhando com alguns potencializadores, e talvez pode fazer uma quebra de cadeia. Você já está tendo algum relato assim? O que você está pensando nessas composições que hoje já distribui bastante o fósforo, carbono, traz para a cultura? Também o esterco, né? Hoje o povo está jogando muito esterco de galinha. A gente vê algumas análises aqui de excelência de toda a nutrição, e aí a gente soma todos os mol, a gente fica com medo, porque dá um pH lá em cima e a gente busca reduzir para ter um equilíbrio. Você está tendo alguma formulação mais adequada? O que, que você acha desses orgânicos minerais aí também? Então, olha, excelente pergunta, né? Domiro, tu fala de que cidade? Hoje eu estou em Vianópolis, Goiás. Positivo. Então, excelente pergunta, Domiro. Esse é um tema que, por mais que está sendo implementado há anos, né, eu venho acompanhando não como uma coisa diária, né, mas falando aí de perfil de solo, o que o pessoal usa, né?
Lá atrás, por exemplo, se aplicava 3, 4 toneladas de cama de frango, porque se acreditava que isso iria auxiliar em áreas de abertura, né? Então se fazia correção, né? E difícil de conseguir essa cama de frango. Quem tem, já tem contratos fechados com grandes empresas, né? Para pegar esse volume. Então, assim, eu acredito que o organomineral ele veio para somar, tá? Tanto para construir esse perfil de solo para altas produtividades, porque eu consigo colocar numa mistura todos os componentes aí que eu preciso, tá? Você falou uma coisa muito importante do excesso, né? Quando tu soma ali os milimol que você falou nesse método, a gente se assusta, o pH sobe. Eu sempre falo muito de análise de solo, tá? Você conseguir monitorar, porque o que pode acontecer? Se eu aplicar, por exemplo, muito um fertilizante, o pessoal aplica muito dejeto de suíno em pastagem, né? Eu posso salinizar esse solo, eu posso contaminar ele com algum excesso de algum nutriente, digamos assim, não vai ter um problema na cultura de eu ter, por exemplo, de eu estragar o solo. Mas por uma questão química, né, que a gente sabe que é complexa, eu posso ter a inibição, tá? Ou a falta de absorção de algum outro nutriente por ter o excesso de algum. Então, por exemplo, eu posso ter falta de absorção de potássio porque eu tenho muito cálcio no solo. Então, são questões químicas que eu tenho que prestar atenção, né? De repente, no futuro, a gente tenha um treinamento sobre recomendação específica, né? Falando de calcário e falando de construção de perfil de solo, vocês vão poder ver isso mais na parte matemática da prática, mas assim, eu acredito muito, se fosse um cliente que tivesse disponibilidade de organomineral ou de alguma adubo orgânico para fazer essa incorporação e construir esse perfil, com certeza eu ia recomendar, tá? Porque você consegue perceber um sinergismo, né, do carbono orgânico, desse aumento de pH, então eu acredito que é extremamente positivo, tá? Tem que ter algumas particularidades e alguns cuidados na recomendação dos organominerais, eu vou falar depois, mas minha opinião é extremamente positiva sobre esse tipo de tecnologia, sim, tá? Perfeito. Obrigado aí, viu? Então, Professor Eduardo, a gente também tem uma pergunta no chat do Rogério. Todas essas fórmulas são peletilizados ou granulados? VM fórmulas com micronutrientes? Rogério, parabéns pela pergunta. Essa questão da formulação, ela vai depender muito do resíduo orgânico que a empresa usa para fazer o organomineral. Então, por exemplo, a questão de peletização, se é uma empresa, agora falando do ponto de vista comercial, tá? Que atende, por exemplo, grandes produtores, ela vai peletizar porque a gente sabe que a capacidade operacional de aplicar um adubo hoje, ela impacta totalmente na venda, né? Então, se o cliente não tem um equipamento para aplicar um produto farelado, por exemplo, em pó, ele vai optar por um produto mais pelletizado, que seja entregue em bag, que seja mais fácil de organizar na fazenda. Então, nem sempre a parte técnica, né? Como eu falei antes que eu gosto de produtos farelados, por ter uma superfície específica maior de contato, ela vai vencer a queda de braço. Às vezes o cliente vai comprar um produto pelletizado, porque ele sabe que ele vai aplicar mais rápido, mais fácil, porque dia 15 de setembro chega, abre a janela de plantio e ele tem que colocar a semente no chão. Então, eu não me atentei a essa empresa que vocês trabalham, né? Acredito que tem vários tipos de formulação, mas essa questão de pelletização ou não, ela é muito mais industrial do que técnica, e ela é muito mais operacional também do que técnica na hora de eu escolher, digamos assim, tá? Não sei se eu respondi completo a tua pergunta, mas seria mais ou menos isso, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o processo de fabricação e análise de compostos, né? O pessoal usa resíduos orgânicos como torta de mamona, esterco de galinha, cama de frango, já falei antes, esterco bovino, outros compostos vazios, cachos vazios, compostos orgânicos. Então, eu consigo ter vários números para cada tipo de composto aqui, né?
nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio. Aqui vocês podem perceber que porcentagens de magnésio não destoam muito dos componentes um do outro, tá? Em cama de frango, eu vou ter teores de cálcio e magnésio de uma forma consequente, porque isso já é aplicado, né, em aviários por uma questão de descontaminação, tem toda uma legislação. Então, não existe um melhor composto orgânico e um pior, tá? Uma vez eu lembro que a gente fez, quando começou as usinas de bioenergia, né, de etanol de milho na 163, a gente fez muita análise de cinza, né? A cinza de queima, por exemplo, de eucalipto, era uma cinza muito pobre, ela trazia teores de fósforo e potássio muito baixos. Agora, quando eu tinha uma lenha de madeiras mais nativas, né, esses valores subiam muito. Então, eu lembro que o pessoal guardava essa cinza orgânica, ela era bem escura para aplicar em áreas irrigadas, por exemplo, né? Você visitava um pivô, aquele solo ele era preto numa parte superficial. E aí você falava, poxa, mas eu estou numa área de cerrado, como que eu tenho um solo escuro desse jeito, né? Porque vários anos o pessoal estava aplicando cinza orgânica, né? Que era um produto, não era um organomineral, mas era um produto derivado orgânico, né? De produto de queima, para fabricação de etanol de milho. Então, várias áreas irrigadas de pivô da 163, aquela região de Nova Mutum, Sorriso, aplicava, né? E acredito que no sul também aplica essa cama de frango. Então, na própria cor do solo, você consegue ver que existe compostos orgânicos sendo aplicados para quê? Vai ter um sinergismo, vai ter todo o ambiente de produção envolvido e vai começar uma liberação mais lenta desses compostos, aí baixando um pouco o custo de produção, né? Eu não vou precisar fazer uma fosfatagem, uma potassagem, uma correção desse solo tão breve nessa área, porque eu estou colocando uma coisa um pouco mais natural que vai ter uma liberação aí ao longo do ciclo, tá? Acredito que na região de vocês, claro, falamos do Goiás aí, né? A colega comentou, que não vai ter essas cinzas orgânicas, né? Mas em algumas regiões tem, às vezes é um produto que fica lá parado, né, nas propriedades e não tem uso. Então, respondendo também a pergunta do colega, eu acredito muito nas adubações que são feitas com esses tipos de compostos, tá? Falando um pouquinho dos benefícios, né, dos organominerais agora para posicionamento técnico, tá? Já falei dessa eficiência aumentada, né, via teoria, porque vai ter um sinergismo do orgânico com o mineral. Né? A função do orgânico também é proteger aquela partícula do NPKS para que ela se torne mais disponível ao longo do ciclo da cultura. Tá? Aumento dessa capacidade de troca de forma localizada, então vou ter uma certa reatividade se a partícula for muito fina, né? A gente viu no adubo da empresa de antes que era 400 millimol carga, né? Então, é uma CTC, uma capacidade de troca bem alta que eu achei para um adubo organomineral. Então, eu vou ter esse aumento de CTC de forma localizada, tá? Onde a planta estiver exudando e trazendo esses nutrientes para perto da raiz, eu vou ter um aumento dessa CTC, menor perda de nutrientes por volatilização e lixiviação, por conta daquela proteção que vocês viram que ocorre, né, do adubo orgânico com esse composto de NPKS e cálcio e magnésio. Vou melhorar a estrutura do solo, vou melhorar a retenção de água, porque vou estar colocando partículas mais finas que vão ocupar esses espaços, né, do solo onde eu tenho perdas por lixiviação. Você pega algumas regiões aqui do Mato Grosso e norte do Paraná, tem a porcentagem de argila muito baixa, né? São áreas mais arenosas. Então, também é um composto muito recomendado, porque para ocupar esses espaços vazios, né? Para mim, ter uma construção de solo um pouco mais completa, tá? Promove arejamento, aumenta a quantidade de microbiota, matéria orgânica, faz essa regulação de pH. Por exemplo, eu planto milho e eu uso adubação nitrogenada parcelada e uma pontuação muito alta de nitrogênio. Eu vou ter uma baixa desse pH. Se eu usar um organomineral, eu vou conseguir ter uma regulação maior desse pH do solo, tá?
diminui salinidade por uma questão química, né, de troca dos sais, a questão de cargas, tá? Não vou entrar muito em detalhe. E essa conversão dos nutrientes para formas absorvíveis pela planta. Então, quando eu tenho um composto orgânico junto com o químico, eu já trago, né, formas mais solúveis que a planta vai absorver. Eu não preciso ter toda uma quebra de molécula, por exemplo, de produtos à base de nitrogênio para conseguir ter uma transformação no solo para a planta poder absorver. Então, eu adianto um pouco esse ciclo, tá? E estimula o crescimento radical das plantas, né? Por ser um produto orgânico que vai se transformar num humus, que vai se transformar num ácido fúlvico e vai degradar. Então, são vários os benefícios que o orgânico traz junto, né? Para esse tipo de adubo. Então, vocês aí na discussão com o cliente conseguem fazer um posicionamento um pouco mais técnico, tá? Porém, dificilmente eu consigo falar, não, eu coloque um organomineral que vai colher 2, 3 sacos a mais. A gente sabe que tudo é uma construção, a natureza é lenta, o perfil de solo demora para ter essa resposta, mas é um composto que com certeza veio para trazer uma maior produtividade no sentido geral da propriedade, né? E um pouco mais de sustentabilidade também, não substituindo o químico, mas trabalhando, né, em paralelo e com sinergismo. Aqui um pouco da foto, né, uma fábrica de organomineral ou fabricação on-farm, né, mistura de componentes minerais e adubos à base de nitrogênio. Então aqui, por exemplo, cama de frango com ureia, né, com certeza aqui eu tenho um pouco de dificuldade de frete composto, não tenho um adubo no capricho ali em big bag ou em bolsa, é mais toneladas por hectare. Então, um pouco de como é feito essa mistura dos organominerais hoje, né? São vários compostos misturados, eu vou ter uma certa reatividade ao longo de um tempo desses montes, aí a empresa vai fazer a análise, vai enviar para o laboratório credenciado, que tem os extratores corretos para esse tipo de análise, e aí vai validar esse adubo para poder ser comercializado. Então, percebam que até a própria fabricação do organomineral, ela é um pouco lenta, né? São montes que são revirados, são misturados para mim ter uma certa reatividade, para mim conseguir poder vender e comercializar. E no solo não é diferente, né? A gente falou antes de perfil de solo e construção, existe toda uma dinâmica de nutrientes que precisa ser monitorada, toda uma expectativa de produtividade do cliente que precisa ser atendida. Então, estamos falando aqui de natureza, compostos orgânicos, né, e adubação. São temas que precisam ser mais levados, né, para conhecimento dos clientes, que estão cada vez mais técnicos, né? O cliente hoje busca essa informação através de vocês que são consultores, tá? Aqui a questão dos pontos negativos, né? Que é a questão do que eu falei. Mas eu vou vender um adubo organomineral e vou substituir o adubo químico, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque essa questão de doses e eficiência versus volume, né? A questão do custo, a concentração de nutrientes menor, né? Eu não vou conseguir, por exemplo, substituir, vou fazer uma adubação para fósforo, né? O cliente vai comprar um MAP, que é um produto derivado, né, uma fonte primária, ou ele vai comprar um organomineral que tem a porcentagem menor de fósforo. Então, aqui é uma matemática simples, né? Eu tenho um mineral aqui, ó, 10% de nitrogênio, 24% de fósforo e 30% de potássio, né? Um 10, 24, 30, né? Como é que eu vou comparar isso com o organomineral que é 5, 12, 15, né? Então, a própria matriz orgânica desse composto, eu vou ter que colocar aí 500 quilos por hectare. Então, o que eu recomendo é nunca, por exemplo, eu pegar um adubo mineral, um NPKS aí que vocês trabalham, e usar a mesma dose do organomineral e querer comparar isso diante do produtor para diminuir custo. Se vocês verem os trabalhos que existem, que eu vou mostrar depois também, dos organominerais, o pessoal condena muito esse tipo de experimento porque ele não traz, por exemplo, uma eficácia de eu reduzir custo de adubação
e promover a mesma pontuação do NPKS para as plantas, né? Fala-se de empobrecimento do solo. Eu não acredito em empobrecimento quando tenho um composto orgânico misturado com o NPKS, mas eu tenho que ter cuidado porque é muito complexo nessa questão da adubação. Eu posso ter um ano um pouco menos chuvoso e esse organomineral não ter a eficiência que eu esperei, mesmo sabendo de todos os compostos que fizeram parte da sua fabricação, né? Então, prestar atenção sempre nesses quesitos, né? Dificilmente você consegue comparar adubos hoje por uma questão de preço, matéria-prima, e organomineral, ele entra também nesse mesmo cenário, tá? Então, falando um pouco de sustentabilidade, tá? Todas as propriedades, acredito que estão caminhando, né, para essa agricultura regenerativa, né, como eu falei lá nas primeiras aulas que a gente teve. Então, esses tipos de adubo que utilizam resíduos orgânicos, eles vão gerar evidências para daqui 2, 3, 4, 5 anos o cliente já ter práticas sustentáveis implementadas nas propriedades, por exemplo, para ele conseguir certificar uma soja e um milho sustentável, com baixa, por exemplo, emissão de carbono para a atmosfera, ou alguma questão, alguma lei que vai ser criada. Eu acredito muito nessa questão regenerativa por questão de agregar valor à commodity, tá? Já existe, por exemplo, algodão regenerativo, que é vendido para fora do Brasil, com alto valor agregado, que utiliza inúmeras práticas regenerativas, né? Principalmente aqui na minha região, no Mato Grosso. Já existem algumas sojas, alguns materiais certificados, né, que usam baixa concentração de agrotóxicos, né? Então, tudo isso são práticas sustentáveis que não vão ter um efeito direto, mas ao longo dos anos, o cliente implementando essas práticas, ele vai ter evidências que vão levar ele a conseguir selos de certificação de uma agricultura de baixo carbono, por exemplo. Então, eu acredito muito nisso, que o organomineral ele entra nessa pegada também de sustentabilidade. Então, eu não poderia deixar de fora esse tema para vocês, né? Para ter isso em evidência e levar para o cliente, porque a agricultura, por mais que toma muita pancada, né, no cenário de mídia social e tudo mais, ela está caminhando para um caminho muito mais sustentável hoje, né? Você vê que tem tecnologias associadas que compõe uma questão de redução de custo em um ano difícil, então o cliente não vai precisar diminuir NPKS, mas ele vai buscar uma outra fonte alternativa em um ano difícil que seja um pouco mais barata. E vocês precisam estar preparados para isso, né? Ter essas cartas na manga para andar junto com o produtor. Vai ter aquele ano que vai colher muito bem, o cliente vai trocar o parque de máquinas, vai querer investir no solo, vai falar em perfil de solo, que nem o colega falou antes. Então, vocês como consultores ter essas estratégias de poder levar isso para eles e desenhar um pacote, digamos assim, de adubação que tem essas práticas aí que o organomineral ele traz, tá? Então, eu particularmente acredito muito nisso, tá? Na sustentabilidade e nessa agricultura regenerativa que caminha para um ciclo aí que não tem mais volta, tá, pessoal? Acabei esquecendo aqui, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Tem algum cliente que tem alguma prática na propriedade que faz uso dessas métricas aqui que eu comentei? Fique à vontade, Manuel. Pode falar, Emanuel. Bom dia. Bom dia a todos aí, bom dia, professor. Estão me ouvindo aí? Sim, estou ouvindo, pode falar. Professor, a dúvida nossa é a seguinte, por exemplo, eu tenho um produtor, né, que planta, usa só organomineral, e após 2 anos ele usando, acho que foi nessa linha que o senhor falou aí, baixou a produtividade dele, sabe? E aí, agora a gente está vendo que pode ser que seja o excesso mesmo, né? Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse organomineral foi, por exemplo, foram várias formulações, ele testou durante 2 anos e baixou em uma área específica, na área inteira, como foi o cenário?
para me entender. Ele usa mais para o milho, sabe? Sim, E acaba que a formulação eu não tenho, mas ele usa bastante dele. Ele compra acho que é pelletizado, mas compra de carreta fechada. E o que ele me passou, que daí quando eu vendi o milho para ele, né, a gente vendeu o Coronel para ele lá, para ele experimentar, foi que ele sim, usava e a quantidade era bastante. Até ele falou, mano, eu percebi agora que baixou um pouco, 2 anos ele usando, baixou um pouco a produtividade. entendi. Aí eu ouvindo aí, né, assistindo aí, eu posso estar dando essa dica até para ele, que pode ser fazer uma análise, né, para a gente ver se não é essa questão aí Com certeza. Assim, olhando um cenário geral, veja como é importante monitorar solo quando eu entro com alguma coisa diferente, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Eu fiz calagem, por exemplo, numa área e eu não tenho análise antes e não tenho análise depois para ver se realmente esse calcário teve efeito, né? E para quanto ele teve efeito. Então, eu acredito que até uma sugestão, Manuel, fazer uma análise de solo nessa área, né? Se quiser compartilhar comigo para mim ver os níveis, para que eu tenha evidência para falar para ele, não, ó, você usou um organomineral 10, 20, 20, e a gente vê aqui que tu tem fósforo e potássio disponível, então não vamos condenar, por exemplo, só o adubo. Por que eu falo isso? Porque às vezes a agricultura, o cenário e o manejo do cliente, ele esconde algumas evidências que a gente não está vendo, né, no dia a dia. E aí, quando eu, Eduardo, vou lá e posiciono uma coisa diferente e baixou a produtividade, de repente, isso que foi diferente, ele é condenado antes de eu ter uma evidência, que seria uma análise de solo simples, né, para poder direcionar. Então, você tem, né, eu sei que é difícil hoje por LGPD o cliente compartilhar tudo com o consultor, eu já vivi isso no passado, então, libera as análises para mim ver se realmente eu tive uma diminuição, né, dos teores de fósforo porque eu usei organomineral. Quem sabe essa área está faltando um calcário que vai aumentar o pH de forma mais lenta e esse fósforo vai se tornar disponível, né, um exemplo. Então, eu acho que vamos reunir em conjunto aí evidências, se tu quiser compartilhar comigo alguma análise de solo e comparar com esse organomineral que foi implementado, porque isso já aconteceu comigo no passado, é uma realidade, atendia bastante clientes, então eu gosto sempre de olhar o todo, né, o cenário macro, para dizer, não, eu baixou minha produtividade, mas será que teve uma deficiência específica de um nutriente que eu coloquei uma porcentagem menor? E aí eu vou culpar o organomineral porque foi ele que entrou na minha fazenda nos últimos 2 anos, entende? É esse o cenário que eu quero trazer para todos, né? Para poder acompanhar mais frequentemente, principalmente colocando híbridos, por exemplo, de alto teto produtivo, né, em áreas que, de repente, não tem uma fertilidade tão construída. E aí a minha expectativa vai ser, por exemplo, de colher 180 sacos de milho e eu vou colher 120. Então, não sei, Manuel, assim, se eu respondi, né, a tua pergunta, mas eu quis trazer um pouco do cenário, Não, me colocando no lugar de consultor mesmo dessa fazenda, né? não, E entendi. É porque eu tenho pouco acesso a esse produtor. A gente conseguiu vender, mas a gente não construiu um relacionamento para estar pegando todos esses dados ainda, sabe? Foi só uma venda do coronel lá e ele me passou essa informação, né? Aham, Eu não quis dizer que foi o coronel, porque ele planta, ao total de área de plantio dele são 300 alqueires, só que ele planta aí de milho menos, né? Milho ele planta menos, uma área menor. Mas assim, ele só passou que a produtividade foi mesmo, mas não do coronel, do geral. Ele falou que a área não produziu muito e a gente viu que o fertilizante dele era esse que ele usava, né? Aí a gente tem outro produtor, esse é de Rolândia, o solo dele é bom. É um solo terra, a gente fala que terra mais roxa, tal, né? E em sim, Astorga, que é um solo mais arenoso, eu tenho um produtor que é pequeno produtor, uma área pequena, mas aí eu fiz a análise de solo para ele lá, a gente fez, eu falei para ele, ó, vamos fazer uma análise de solo para a gente ver por que tua produção está tão baixa aqui e tal, e ele usa também bem pouco, começou a usar, mas não nós, tá? Pegou de terceiros, né? E aí, na análise de solo, a gente viu que a CTC dele estava baixa, deu bom todos os outros macros, principalmente os macros, deu bom na terra dele, e assim, faltou matéria orgânica, até por ser 20% de solo só, né? 20% de solo, de argila, a sim. gente viu que deu baixa a matéria orgânica dele. Então, até foi que você já passou. Eu creio que vai auxiliar até para aumentar a matéria orgânica dele, né?
Com certeza, tu tem um orgânico que tu tá construindo no solo, que o solo, por uma questão de origem, não tem. Então, de qualquer forma, isso vai ser positivo, né? Mas muito boa essa evidência que tu trouxe, é um desafio que acredito que todos nós um dia enfrentamos, né? Por questão de baixar o teto produtivo e eu olhar o cenário e falar, poxa, mas o que eu venho usando, né? Eu colhi menos porque eu estou usando organomineral. Não, calma aí, vamos levar os níveis, tá? E outra questão muito importante, Emanuel, quando se fala de adubação, eu não sei que laboratório que vocês usam, né? Mas tenta usar laboratórios que sejam, que tenham selos, vários selos de, por exemplo, do IAC, laboratórios bem credenciados, porque se eu fizer, por exemplo, uma aplicação de organomineral com 20% de fósforo e dali um ano eu fizer uma análise em Melish, esse fósforo não vai aparecer. Agora, se eu fizer uma análise em resina, eu já consigo ver se esse fósforo ele se tornou disponível ou não. Então, eu vejo como é complexo, né? Quando eu falo em solo, eu entro num cenário extremamente complexo. Então, às vezes, eu entro com alguma análise específica, ou de um carbono elementar, um carbono total, eu consigo ver elevação de níveis, para mim poder ter evidências, para discutir com o cliente se realmente foi o posicionamento do meu produto que causou esse decréscimo de produtividade, né? Às vezes eu tenho uma análise de solo de uma área bem fértil dele, eu faço uma inversão de híbridos ali junto com ele, e tenho um resultado extremamente fantástico aí já no primeiro ano. Então, assim, eu queria deixar essas evidências, né, para a gente pensar. Mas eu sei que não é fácil conseguir todas as informações que a gente gostaria para poder construir, né, e levar isso para o cliente, tá? Não, entendi. Até nós só eu tenho, depois se você quiser eu vou estar passando para você. Eu faço bastante aqui, que é um dos maiores em Londrina, né? Acho que é Neosolo ali. Então, é um preço bom e, assim, é um dos maiores laboratórios ali. E é feito em água mesmo, que a gente fala o H2O, o pH e H2O, né? A gente fala, então provavelmente não é resina, né? Feito em água, né? Sim. Para pH existem 2 métodos de tração, hoje conhecidos, os certificados e validados, que é o pH em água e o pH em cloreto de cálcio. Tá? Isso, claro, que é um tema para outro treinamento, mas eu gosto muito do pH em cloreto de cálcio, porque eu consigo ver se essa área já está precisando de uma correção ou não, se esse pH está muito baixo, né? Mas aí vai depender da calibração da região, dos manuais de índices de SMP, então é uma discussão aí de mais uma hora aqui entre nós. Mas então, nesse caso aí, só para finalizar minha pergunta, que nesse caso é muito bom estar recomendando para ele, então, o organomineral, até para a gente estar fazendo querendo ou não, um aumento dessa matéria orgânica, né, no solo dele, né? Com certeza, se pegar solos aí abaixo de 2, abaixo do 1,5 de matéria orgânica, tu trazer um composto orgânico já para construir, que o solo não tem, né? Mas nunca esquecer de posicionar também em culturas de cobertura, né? Eu não falei antes, mas o cliente falou que planta milho. De repente, ele usar uma ureia protegida junto com o organomineral, já sabendo que o organomineral não vai ter a porcentagem de ureia que você gostaria, né? Então, tentar um sinergismo entre 2 adubos, porque é mais fácil de acertar do que eu só entrar, por exemplo, com organomineral no primeiro ano. Eu consegui ter um sinergismo, usar uma matéria-prima, por exemplo, uma adubação de soja. Eu uso um cloreto de potássio, um super simples, e uso um organomineral que vai ter pontuações específicas. Tento fazer um parcelamento. Então, é mais fácil, né, quando tu tem um mix de adubos que cada um vai atender uma necessidade específica, né, da cultura. Vocês viram que esses adubos dessa empresa que a Produce trabalha não tem enxofre, pelo menos eu não vi. Então, como é que tu vai suprir esse enxofre, né, se ele não tem nessa formulação? Vou fazer gesso, vou fazer um pastilhado, então, esse sinergismo que eu acho que é importante, tá? Foi até a única coisa que deu baixo na análise dele, foi o enxofre mesmo. Uhum. E aí o enxofre ele é complexo porque são poucas fontes, eu tenho gesso, que é caro, tem frete, é difícil de aplicar, tem toda aquela questão operacional que o cliente vai reclamar, mas eu tenho enxofre pastilhado, liberação lenta, eu tenho alguns adubos que têm uma porcentagem, porém são pequenas de enxofre, então eu posso suplementar isso de uma forma foliar. Então são estratégias que tu vai sentar e vai traçar, né?
E pelo que eu andei olhando, vocês têm uma gama muito grande, né, de produtos que atendem diversas necessidades e situações específicas, né? Mas Tranquilo, obrigado aí, viu? não, show de bola, baita discussão aqui que abre um parênteses para mais 10 slides, né? Obrigado pela pergunta aí. Então, aqui vamos dar andamento, né? O tempo está curto. Os cuidados, né? Já entrando nesse cenário que o Manuel trouxe, no posicionamento agronômico de organominerais, tá? Por exemplo, eu nunca diminuí dose de fósforo, porque eu tenho um fósforo misturado com um adubo orgânico que vai ter maior eficiência. Porque isso vai depender da umidade, tipo de solo, tá? Esse cenário que o Manuel trouxe de ter solos lá em Astorga, regiões do Paraná que tem uma matéria orgânica muito baixa, eu vou ter uma eficiência menor. Então, já sabendo que eu vou ter uma eficiência menor, é melhor eu colocar um pouco mais desse nutriente. Se vocês verem as fórmulas de recomendação para fósforo, por exemplo, se eu olhar o pH de solo com a eficiência do fósforo, eu quase tenho que dobrar a dose numa área dessas, né? E aí, quando eu dobro a dose, impacto em custo de 200 kg por hectare vai para 400, 500, então é um cenário extremamente difícil. Eu acredito que eu sempre, né, quando dei consultoria muito nessa parte de fertilidade, eu colocava o problema na tela e discutia com o cliente todos os cenários possíveis, tá? Eu participava da cotação, eu me preocupava, eu buscava fontes alternativas, né? Organominerais, cama de frango. Ah, mas espera aí, essas tuas 3 áreas aqui precisam fazer calcário. Então não vamos investir numa adubação muito pesada, porque o problema aqui é calcário. Vamos direcionar uma adubação tecnológica, né? Por exemplo, um adubo desses numa área mais construída. Então eu ter essas várias nuances para mim discutir e conseguir construir isso junto com os clientes, tá? O cálculo de recomendação aqui, sempre olhar pontos de NPKS, independente se é organomineral ou não. Ah, eu vou produzir, se eu sei que uma soja, por exemplo, ela vai exportar em torno de uma soja de 70 sacas, né? Vou usar um valor baixo, hoje a gente sabe que colhe bem mais nas áreas de vocês. Eu vou precisar em torno de 40, 45 pontos de fósforo, né? Vou levar isso com organomineral, quanto que tem no solo? Quanto que tem disponível no solo? Como que o cliente está olhando, né? Ele faz agricultura de precisão, ele faz uma análise por talhão por ano, então tentar andar junto com a tecnologia do cliente, né? Não, é um cliente extremamente tecnificado, tem um mapeamento de solo todo ano. Opa, então tem como trazer um mapa aqui para a gente olhar como tá os níveis, para eu conseguir recomendar o organomineral de forma mais assertiva, né? Não, Eduardo, é um cliente que não usa tanto tecnologia, é um cliente menor, né? 10, 12 alqueires. Como que eu trabalho esse tipo de adubo tecnológico numa propriedade que não faz análise de solo? Então, às vezes, vocês fazendo uma análise, levando para o cliente números para poder discutir, essa venda ela vai ser bem mais consultiva, tá? E nunca recomendar, né, um organomineral sem ter análise de solo ou se eu ter uma análise desse organomineral. Vou falar desse programa de qualidade depois, né? Que se não tem, eu acho muito importante vocês ter, tá? Então, alguns artigos já que o pessoal se defende, né? São recomendações oficiais. Aqui eu peguei uma coisa original, né? Então, fala que a informação da pesquisa sobre eficiência agronômica, né, indica que o cálculo da dose sempre deve ser com base nos teores de fósforo, nitrogênio e potássio, e a escolha desse fertilizante também baseada no custo da unidade. Então, ó, lá em 2016 já houve uma defesa aí, né, de artigos que já falava, né, cuidado sobre compostos orgânicos, não se acreditava muito, né. E aqui o pessoal do café lá em Minas Gerais também, da Ipamig, já se defendeu em 2018 falando, né, que eu tenho que usar outros aspectos, né, e não nos quais, ó, muitas empresas e técnicos recomendam reduções drásticas, né, de doses, usando organominerais para a cultura do café. Então, o pessoal lá já se defendeu, falando que é para olhar muito mais pontos de fósforo e potássio do que eficiência, né? Então a gente vê que existe uma resistência e uma crença, assim como toda tecnologia, tá? Independente de ela ser organomineral, tecnologia de máquinas, existem testes, nós temos muito poucos trabalhos, né, que são feitos, até porque
precisamos da área do cliente como um parceiro para fazer um trabalho, né? Um lado a lado, uma parcela e poder construir junto, né? O que está dando certo ou não. E infelizmente eu tenho que testar, né? São muito poucas áreas de pesquisa, né? Muito pouco valor investido para isso, então eu quis trazer um pouco essa crença do mercado, né? Que também dificulta aí no posicionamento de vocês, tá? Aqui eu trouxe também, pessoal, eu trabalhei muito com laboratório, trabalho hoje ainda, que é mais especialista nessa questão de programa de qualidade de fertilizantes, tá? Então, eu ter, por exemplo, análise anual ou periódica desses fertilizantes que são vendidos, tá, para o cliente, para mim, poder ter um controle de qualidade. Será que tem realmente 5 de nitrogênio, 20% de fósforo e 12 de potássio? Então, como empresa, eu tenho que ter muito cuidado, porque isso que o colega trouxe pode acontecer do cliente falar, poxa, eu comprei um adubo, mas e como que ele é? Quais as porcentagens que ele entrega? Então, eu usar um laboratório de confiança, né? Aqui, por exemplo, na minha região, quando o adubo é descarregado nas fazendas, a primeira coisa é coletado adubo tem uma metodologia, né? Cada 30, 40 bags, você pega uma amostra e manda para o laboratório. Porque Mato Grosso, por exemplo, tudo é longe, ocorre muito desvio de adubo, o pessoal troca adubo por outros componentes, então o cara acha que está aplicando cloreto de potássio e está aplicando pedra, por exemplo. Já aconteceu muito na região aqui, né? Claro que o sul do Brasil é muito mais tecnificado, né? Muito mais empresas sérias trabalhando, a gente sabe disso, mas eu acredito que um programa de qualidade ele tem que existir, né? Então, é uma realidade que eu vivo já há muito tempo, trabalhando com análise de fertilizantes, né? Componentes. Esses tempos também foi me passado algumas rochas de silicato, por exemplo, que o pessoal está usando, né? Promete 20% de silicato, você faz análise e tem 4%. Então, poxa, será que é um mineral que eu vou levar para teste? Né? E não é nem culpa, às vezes, da própria empresa, é a questão da rocha que ela está extraindo, ela não entrega, né? A porcentagem que se gostaria para uma legislação e poder implementar no mercado. Então, cuidar também sobre o tipo de análise que é feito para esse fertilizante, tá? Então, eu ter, por exemplo, fósforo, o que eu vou usar? Melisho ou resina? Será que para adubo de fertilizante, qual que é a métrica que esse laboratório está usando, né? Então, eu trouxe aqui, ó, algumas premissas que o laboratório usa, avalia metais pesados também, porque se eu tenho uma cama de frango, algum composto que vai fazer parte desse organo mineral, eu vou ter metais pesados, então por que não quantificar? Será que o adubo que eu estou vendendo não foi identificado algum metal pesado que vai ser tóxico para as plantas? Então eu vou falar para a empresa, olha, a gente fez uma análise e esse lote de organo mineral que veio, ele está com algum problema aí de metal pesado, né? Então assim, pessoal, nada vai fugir muito do básico bem feito. São coisas que vocês já fazem análise solo, discutem com os clientes, né? Então eu quis trazer vários pontos de vista também falando sobre organos minerais. Acredito muito nesse tipo de tecnologia, já usei, já recomendei, já tive resultados bem positivos, tá? Principalmente em redução de custo, por mais que eu tenha que aplicar uma dose maior, tá? Então, acredito que um programa, né, de análise do que vocês estão recebendo para poder implementar nos clientes vai trazer uma defesa, aí vai trazer um trabalho mais evidente quando eu quantificar alguma coisa diferente do que está prometendo, tá? Não é uma coisa nova, fazendas, propriedades, empresas de consultoria fazem análise de praticamente todos os fertilizantes para realmente falar, não, via laboratório eu vi que realmente entrega 20% de fósforo, né? Às vezes a própria mistura desse orgânico com mineral, ela já vai promover uma eficiência maior desse NPKS na construção desse organo mineral. Então, quando você manda para o laboratório, vai ter que aparecer, né? Vai ter que quantificar. Então, esse aqui é um laboratório que eu trabalho há muito tempo, muito bom, especialista nesse tipo de análise, né, quando fala de produtos mais orgânicos, porque tem algumas nuances de extratores diferentes, né, principalmente para carbono. Tá? Isso pode fazer
toda a diferença no dia a dia aí do consultor que está sempre discutindo, né, e tentando esse tempo precioso do cliente para falar essa parte técnica aí, né, da importância, né, e tornar aí uma venda mais consultiva. Pessoal, hoje eu tentei respeitar bem o tempo aqui, né, as outras palestras foram um pouco mais demoradas, mas eu quis trazer vários cenários aí, não só para falar do produto, da parte técnica, da origem, mas para falar um pouco de posicionamento, né, de tecnologia. Eu trabalho com tecnologia há vários anos, eu sei que é um desafio você levar algo novo para o cliente, ele quer testar, ele quer ver 2, 3 sacos a mais por hectare para poder ter uma recompra, né, e às vezes você está muito mais preocupado com o solo e com a construção do perfil do que com esse saco a mais no primeiro ano. Então, compartilhar com vocês um pouco da experiência também e agradecer novamente a oportunidade aí nas próximas aulas, né, com certeza vão haver próximas, a gente vai poder discutir mais as perguntas que foram trazidas aqui, né, e só agradecer aí a todos pelo tempo despendido para poder falar um pouquinho. Beleza? Perfeito, professor Eduardo. Mais uma aula de privilégio para todos nós, né? Muito conteúdo importante, que eu tenho certeza que os nossos consultores vão conseguir levar isso para o campo, traduzir isso para os nossos produtores, né? Para, com certeza, alavancar ainda mais as vendas aqui na empresa. Repito o que eu falei lá no início, é sempre um prazer recebê-lo aqui e com toda certeza teremos outras aulas com o professor Eduardo para que essa galera tenha sempre esse assunto na ponta da língua. Muito obrigado, Andressa, equipe Produce. Deixei meu telefone aqui, o WhatsApp, só mandem mensagem. Eu gosto muito de ter essas interações porque eu acabo aprendendo bastante com todos vocês. Vocês trazem desafios, análises, então compartilhei meu e-mail particular também. O que vocês precisar, a gente não sabe tudo, mas com certeza conhece alguém que sabe. Então, esse sinergismo que ocorre no solo, ele precisa acontecer entre nós também, para conseguir sempre eu estar preparado para atender o meu cliente da melhor forma, tá? E desejar uma ótima semana para vocês aí, que vem frio para a região de vocês nos próximos dias. Perfeito, professor Eduardo, muito obrigada mais uma vez. Lembrando, pessoal, que eu não abri agora no final para perguntas, porque a gente teve as perguntas no meio da aula, né? E eu também não quero me estender muito com o professor Eduardo, que provavelmente ele tem compromisso e todo mundo aqui já tem seus próximos compromissos no dia, né? Professor Eduardo, muitos elogios ali no chat para ti também, o pessoal também já está mandando no WhatsApp aqui para mim. Então, muito obrigada mais uma vez, muito obrigada para todos que estiveram aqui com a gente até agora. Lembrando que na semana que vem a gente dá continuidade nesses assuntos e vamos falar sobre bioinsumos na produção de grãos. Então, até lá, pessoal. Uma ótima quinta-feira para todos, um ótimo fim de semana e na semana que vem a gente se encontra por aqui novamente. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.